Continuando a segunda parte da aula, continuando ainda falando sobre os pontos de referência, nós temos também o ponto gônio, que é o ponto mais inferior, mais para baixo e mais posterior, mais para baixo e mais para trás do ângulo da mandíbula. Geralmente, como que a gente faz para marcar, para determinar este ponto? Tem a setinha da vermelha que está apontando para uma linha que está tangenciando a parte posterior do ramo da minha mandíbula e uma outra linha que está sendo apontada pela setinha amarela que está tangenciando o corpo, a parte inferior do corpo da mandíbula. A união dessas duas linhas vai formar um ângulo. E se eu dividir esse ângulo no meio, o pontinho onde ele encontrar lá no meu ângulo da minha mandíbula vai ser o meu gônio, que está marcado pela seta verde. Eu tenho também o meu ponto orbitário, que é o ponto mais inferior, mais para baixo, ali do rebordo da órbita, que está apontado na seta verde. Tenho também o ponto gnátio. O ponto gnátio também ele é identificado também pela bissetriz de um ângulo formado por duas linhas, que é a linha mandibular, que é a mesma linha que está apontada na seta amarela, que é aquela linha que está tangenciando a parte inferior do corpo da minha mandíbula, e a linha que está sendo apontada com a seta vermelha, que é a linha que vai do ponto N até o ponto POG. O ponto pogônio, a gente não tinha falado ainda, mas o ponto pogônio é o ponto mais proeminente ali do contorno da minha sínfise. Então, isso está formando um ângulo. A divisão desse ângulo, onde está bem apontando a setinha verde, é o meu ponto gnátio. Então, aqui nesse cefalograma, né, estou mostrando vários pontos que vão ser utilizados para fazer essa análise de Steiner. Agora a gente vai começar a ver as linhas de referência. Então, linhas que são feitas, né, são formadas pela união de dois pontos. Então, a análise de Steiner, nós temos a linha SN, tá, que é uma linha bastante utilizada, é uma linha referência. Nós temos também a linha GO-GN, que é a união do ponto gônio e gnátio, que é essa linha vermelha. Nós temos também a linha NA e a linha NB, que está mostrada aqui nessas linhas vermelhas. E agora a gente vai começar a ver os ângulos e tentar entender o que eles significam. Então, esse ângulo SNA é formado pela linha SN e NA. Então, está formando um ângulo que está tocando, tem essa linha SN, que é uma linha referente ali da base do meu crânio, e o ponto A que está tocando que é no contorno alveolar da minha maxila. Então, esse ângulo está me falando do meu posicionamento da minha maxila, tá? O próximo ângulo, que é o SNB, a mesma coisa, a linha SN, a união da linha SN com a linha NB. Então, aqui é um ângulo que vai me dar a posição, já que está o ponto B, que é na mandíbula, da minha mandíbula. Eu não devo avaliar esses dois ângulos sozinhos, tá? O que eu devo fazer? Eu devo fazer a diminuição do ângulo SNA com o ângulo SNB, que vai dar o meu ângulo ANB. Tá? Então, vamos entender, eu não devo fazer avaliação isolada da minha maxila e da minha mandíbula. Eu devo fazer a relação entre as duas. Então, como que eu faço essa relação? Eu pego o ângulo SNA e diminuo do ângulo SNB, que vai dar o meu ângulo ANB, que está mostrado nessa figura. Este ângulo vai me dar a relação entre as minhas bases ósseas. O que são as minhas bases ósseas? A minha maxila e a minha mandíbula. Então, eu quero ver se esse ângulo ele estiver dentro do padrão, né? Se for um paciente, por exemplo, adulto, que é um paciente que não tem mais crescimento, esse ângulo ele deve variar entre 0 e 2 graus. Isso significa dizer que a minha maxila e a minha mandíbula cresceram de maneira proporcional. Agora, vocês comecem a imaginar se o ponto A começar a estiver muito para frente e o ponto B muito para trás. Essa minha maxila e essa minha mandíbula começam a estar o quê? Muito distantes entre si. Então, é característico daquele paciente dentucinho, daquele paciente classe 2. Então, é um ângulo maior do que 2 graus, tá? Agora, imaginem se este ponto B estiver à frente do ponto A.
que significa dizer? Que essa minha mandíbula está mais protruída em relação à minha maxila. Pode ser por uma protrusão mandibular, pode ser por uma retrusão maxilar, pode ser as duas coisas, né? Ou pode ser somente por uma retrusão maxilar. Então, paciente adulto, quando esse ANB está variando entre 0 a 2 graus, significa dizer que meu paciente está com as bases ósseas equilibradas, maxila e mandíbula cresceram proporcionalmente. Se este ANB estiver maior do que 2, né, o ponto A e o ponto B vão estar mais distantes, o ponto B vai estar mais para trás e o ponto A vai estar mais para frente, essa maxila e a mandíbula vão estar mais distantes, característico daquele paciente mais dentucinho, aquele paciente classe 2. Agora, se o meu ponto B estiver à frente do meu ponto A, significa que esta mandíbula está mais protruída, ou a minha maxila está mais retruída, ou a associação das duas coisas. Posso ter uma mandíbula protruída e uma maxila retruída, característicos de paciente classe 3. Como a gente vai estar atendendo aqui bastante criança tem ainda todo o crescimento, né? Ela não está ainda né? Não está estabelecido, não está finalizado o crescimento. Então, geralmente, o ANB dessas crianças vai estar maior do que 2, tá? Mas aí não significa dizer que esse ANB estando maior que 2 vai ser um paciente classe 2. Ah, mas então como que eu determino? Como que eu vou saber se eu tiver, por exemplo, encontrado um ANB de 4 ou 4,5, sei lá, numa criança, como eu vou dizer se ela é uma classe 1, né? Que quando eu digo que classe 1 significa que é de 0 a 2, classe 2, né? Maior do que 2 e classe 3 quando ele é negativo. Tá? Mas isso para pacientes adultos. Então, como eu falei, em criança, geralmente esse ANB está maior. Então, como que eu defino isso? Por isso que a análise cefalométrica, ela é um exame complementar que nos auxilia no diagnóstico, mas não é só com ele que a gente faz o diagnóstico. A gente faz diagnóstico também, vocês não viram ainda, mas a gente faz as análises das fotografias. E uma das fotografias que a gente avalia é o paciente de perfil, né? E a gente olhando o paciente de perfil, a gente faz a foto com o plano horizontal de Frankfurt paralelo ao chão, faz a foto da criança de perfil e avalia se essa maxila e se essa mandíbula estão bem posicionadas, tá? Outra coisa se eu olhar na fotografia que está bem posicionada, outra coisa, avalio dentariamente também. Se essa criança está com uma relação de classe 1 de canino, olhando a fotografia de perfil, tá com as bases ósseas, né? Tá com a maxila e com a mandíbula bem posicionada, esse paciente, mesmo com ANB de 4,5, vai ser um paciente classe 1. Agora, por exemplo, eu posso ter um paciente com o mesmo valor, por exemplo, de 4,5, um paciente com 7 anos de idade, mais ou menos, com ANB de 4,5, mas aí quando eu vou olhar a fotografia de perfil, eu vejo que essa mandíbula desse meu paciente está muito retruída. E quando eu vou olhar dentariamente também as fotos internas, eu vejo que esse paciente está numa relação de classe 2 de canino. Aí eu defino esse paciente também como paciente classe 2 esquelética, tá? Agora, esses próximos ângulos que a gente vai verificar são pontos que vão me dar as posições dos incisivos, tá? Então, eu tenho uma linha aqui, ó, que tá passando do ponto N com o ponto A, que é a linha NA, e eu tenho uma linha que está passando no meu longo eixo do meu incisivo. O encontro dessas duas linhas forma aquele ângulo ali que está mostrado com a setinha. Então, a posição normal, o valor desse ângulo normal para o meu incisivo estar bem posicionado em relação à minha maxila é em torno de 22 graus. Agora, deem uma olhadinha, façam esse incisivo começar a vestibularizar mais. O que vai acontecer com esse ângulo? Esse ângulo vai aumentar. Né? Então, quando eu tiver um ângulo maior que 22, o meu incisivo vai estar mais vestibularizado. Agora, a mesma coisa, prestem atenção, façam com que esse meu incisivo esteja mais lingualizado ou mais verticalizado, né? Que esse ângulo esteja mais diminuído. Esse meu incisivo vai estar mais verticalizado ou lingualizado, tá? Eu tenho também o meu incisivo inferior. Então, eu pego a minha linha, eu pego uma linha unindo o ponto N até o ponto B e uma linha que está passando no meu longo eixo do meu incisivo inferior. Também vou formar um ângulo, aquele ângulo ali que está mostrado em vermelho.
Então, se este ângulo estiver por volta de 25 graus, significa dizer que meu incisivo está bem posicionado em relação à sua mandíbula, à sua base óssea, tá? Agora, prestem atenção, se eu vestibularizar um pouco mais esse incisivo, o que vai acontecer com esse meu ângulo? Ele vai ficar maior do que 25. Então, ângulos maiores de que 25 está dizendo que o meu incisivo inferior está mais vestibularizado. A mesma coisa, se eu verticalizar um pouco mais o incisivo, esse meu ângulo vai diminuir. Então, ângulos menores que 25 graus vão dizer que meu incisivo está mais lingualizado ou verticalizado. E nós temos medidas também lineares, tá? Que vão me falar da minha protrusão. Então, eu faço a mesma coisa, pego a linha N, né? Ligo essa linha até o ponto A, e eu pego o ponto mais convexo da coroa do meu incisivo e eu meço essa distância da linha até a parte mais convexa da coroa do meu incisivo em milímetros. Geralmente, se esse valor estiver em torno de 4 milímetros, significa que o meu dente está bem posicionado. Se essa distância estiver maior, significa dizer que o meu incisivo está mais protruído, está mais à frente. Se essa distância começar a estar muito pequena, ou às vezes até negativa, significa dizer que meu incisivo está mais retruído. A mesma coisa com o incisivo inferior. Eu pego a minha linha NB e vou medir a distância da linha NB até a parte mais convexa da coroa do meu incisivo inferior. Se estiver por volta de 4 milímetros, esse incisivo está bem posicionado. Se esse valor estiver maior, significa dizer que meu incisivo está muito protruído. Se estiver menor, ou às vezes até mesmo negativo, significa dizer que meu incisivo está muito retruído. Então, essas linhas foram para a gente identificar ou determinar a parte dentária. Primeiro foi o ANB, que foi para fazer a avaliação das bases ósseas da maxila em relação à mandíbula, e essas outras medidas de NA e NB foram para a gente ver a posição de incisivo superior e inferior. Agora, esses próximos ângulos, a gente vai ver como que é o padrão cefálico do meu paciente. Significa dizer como o meu paciente, se eu olhar o meu paciente de frente, eu vou ver se esse meu paciente tem uma face mais longa, né, mais vertical, aí é um paciente que eu digo que ele é dólico cefálico, ou se esse paciente tem aquela mandíbula bem quadrada, né, se ele tem um crescimento mais horizontal dessa mandíbula, tá? Aí eu chamo de braquicefálico, ou se o sentido vertical e o sentido horizontal da face desse meu paciente estão equilibrados, que daí eu chamo de mesocefálico. Então, eu tenho uma linha que une o ponto S ao ponto N e uma linha que une o ponto GO a GN. Vai formar um ângulo. Então, se tiver em torno de 32 graus, ou variar um pouquinho em relação a isso, significa dizer que meu paciente está com a face, tanto no sentido vertical quanto horizontal, equilibrados. É um paciente mesocefálico. Agora, imagine se esse ângulo começar a aumentar, ó, essa mandíbula vai bem para baixo, esse paciente vai ficar mais longo verticalmente, né? Mais comprido, vai ficar com a face mais longa. Aí eu classifico ele como um paciente dólico cefálico. Ou se esse valor estiver, né, menor do que 30 graus, por exemplo, vai ser um paciente com crescimento mais horizontal da face, mais braquicefálico. Eu tenho outras medidas que também fazem essa avaliação. Eu tenho o eixo Y, que ele pode ser formado tanto nós temos ali, ó, a linha SN e a linha SGN, que está formando esse ângulo ali em cima, tá? Se ele tiver em torno de 67, né, significa dizer que esse meu paciente está com um crescimento da face equilibrado. Agora, imaginem esse ângulo SN e SGN maior, aumentado, né? Minha mandíbula vai estar mais para baixo, meu crescimento do paciente vai estar mais vertical, acima de 69, por exemplo, tá? E se ele tiver mais ou menos abaixo de 65, significa que esse crescimento desse paciente da minha face vai estar mais no sentido horizontal. Eu também tenho esse outro eixo Y, só que daí ele é utilizado com o plano horizontal de Frankfurt, ó, aquela linha vermelha ali mais abaixo da linha SN, que é a linha pório-órbita, com a linha SGN, está formando aquele ângulo ali que no desenho está falando de 59 graus. Então, se eu tiver um ângulo mais ou menos próximo de 59, de 60 graus ali, mais ou menos, eu vou ter um paciente com um crescimento, né, com um padrão cefálico equilibrado.
né? Então vai ser um paciente mesocefálico. Se eu tiver este ângulo aumentado, sei lá, 65 por aí, ó, a mandíbula vai estar mais para baixo. Esse meu paciente vai estar com crescimento mais vertical, mais longo, mais dólico-cefálico. E se este valor começar a estiver muito menor, ali por volta de 58, 57, 55 graus, vai ser um paciente mais braquicefálico, com crescimento mais no sentido horizontal. Eu também tenho um outro ângulo que ajuda a nós avaliarmos este padrão, que é a linha SN, com uma linha que está tocando, né, que está passando sobre o meu plano, meu plano oclusal. Então, se esse ângulo estiver variando em torno de 14 graus, paciente equilibrado, maior, paciente dólico-cefálico, menor, paciente braquicefálico. E eu tenho mais um ângulo, que é o meu ângulo FMA. Ó, é formado por essa linha verde, que é a linha póreo-órbita, e formado por essa linha laranja, que é o meu ponto GOGN. Então, vai formar um ângulo. Se este ângulo estiver em torno de 25 graus, significa dizer que meu paciente está com um crescimento equilibrado, né? Ou cresceu proporcionalmente, tanto no sentido vertical quanto horizontal. Paciente mesocefálico. Se este ângulo estiver maior que 25, dólico. Menor que 25, braque. Então, aqui nesse próximo slide, eu coloquei para vocês, ó, eu separei em quadros o padrão cefálico, né, SN, SGN, que é o eixo Y, SN, GOGN, SN, plano oclusal e o FMA, que são, aqui eu botei as medidas de um paciente e aqui os valores ideais, né? Ou que me dizem se esse paciente está equilibrado ou não. Então, se a gente olhar essas medidas desse paciente que eu botei aqui, ó, elas estão todas maiores. Então, eu já posso dizer com esse primeiro quadro aqui que eu estou falando de um paciente vertical ou dólico-cefálico. Nesse quadrinho da direita, ó, lembra que eu falei, a gente não vai olhar o SNA e o SNB individualmente, a gente vai olhar um menos o outro, né? Então, o SNA 80 menos 75 ali, né? 80,42 menos 75,83 deu um ANB de 4,59, tá? Aí aqui que eu digo para vocês que não dá para vocês olharem somente a cefalometria se eu estiver falando de paciente em crescimento. Aí eu vou olhar se a minha maxila e a minha mandíbula estão bem posicionadas, mas eu tenho que avaliar também o quê? A minha relação dentária, se ele tiver em relação de canino de classe 1 e mesmo assim com a ANB de 4, maior do que 2, e se eu olhar a fotografia e olhar o posicionamento da minha maxila e da minha mandíbula estiverem bem posicionados, eu vou classificar como paciente classe 1. Esquelética, né, que está com a minha maxila ou com a minha mandíbula crescendo proporcionalmente. Agora, se eu tiver um mesmo ANB com esse mesmo valor, tá? Isso em pacientes em crescimento, crianças, mas eu fizer a avaliação da fotografia de perfil, aí eu olho a fotografia de perfil, eu vejo que essa minha mandíbula está muito para trás, está muito retruída, e eu vejo que a minha relação dentária também está em classe 2 de canino. Aí eu vou classificar esse meu paciente como paciente classe 2 esquelética. E o último quadrinho ali, ó, que fala dos arcos dentários, né, em relação à sua base óssea, o que tem o NA tá me falando do meu incisivo superior e o que eu tenho o NB tá me falando do meu incisivo inferior. Então, em relação ao ângulo, ó, um ângulo com 12,91, que o ideal seria 22, então o ângulo menor tá dizendo que o meu incisivo tá mais verticalizado. E além de estar mais verticalizado, ele tá com a medida em milímetros menor, então ele tá verticalizado e retruído. E o 1.NB, ó, 24,80, quando aqui o ideal 25, então eu estou dizendo que aqui o meu incisivo inferior está bem posicionado. E em relação aos milímetros, ó, 3,61, bem próximo do ideal, então o meu incisivo está bem posicionado. Eu avalio também a parte, eu posso avaliar as relações estéticas também no cefalograma. Então, eu pego aquela linha H ali que está marcada, ó, no cefalograma. Eu pego a metade ali do S do nariz e um pontinho, o ponto mais proeminente do meu queixo, e traço essa linha. Se o meu lábio superior e inferior estiverem tocando essa linha, eu digo que esse paciente tem um perfil reto. Se esse lábio estiver atrás dessa linha, eu digo que esse meu paciente tem um perfil côncavo, mais característico de paciente classe 3.
Ou se os meus lábios estiverem à frente dessa linha, eu digo que o meu paciente é convexo, mais característico de paciente classe 3. Então aqui eu tenho um cefalograma, né? Esse é um cefalograma de Steiner, né? Com todas as medidas, tá? Que a gente avaliou, que eu demonstrei para vocês.